A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, missionário Valdeci. Feliz, meu irmão, por mais um vídeo que você vai assistir agora. Continue estudando comigo o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Abra seu coração. Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta do seu coração, ele entra. Vamos para mais uma palavra? Vamos lá. Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está perseverando, chegou até aqui. Continue assistindo, continue conhecendo Jesus Cristo. Porque está escrito, Jesus ele diz que a vida eterna é esta. Jesus dizendo, em me conhecer. Então, meu amado, a vida eterna é conhecer Jesus, prosseguir em conhecer. O Senhor Jesus é eterno. Nós passaremos toda a eternidade conhecendo o Senhor Jesus. E nesse momento, o Espírito Santo coloque na minha boca a palavra que você precisa ouvir. Não é a que deseja ouvir, mas é que o Espírito Santo deseja. Senhor Jesus Cristo, ele tem uma obra, ele tem um ministério na sua vida e ele vai desenvolver. Ele vai desenvolver na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Então, estamos estudando, lendo o Evangelho de Jesus, que escreveu João. Já estamos no capítulo 18 e hoje vamos dar continuidade no versículo 28. Jesus perante Pilatos. Jesus perante Pilatos. Vamos à palavra. Pegue a sua Bíblia, por favor, acompanhe na Bíblia. Com o seu marcador, com a sua caneta, vai acompanhando junto comigo. Vamos lá. João, capítulo 18, a partir do versículo 28, que diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Que Jesus ele já foi preso, como vocês sabem. Pedro negou Jesus 3 vezes. E nesse momento aqui vai começar o julgamento do Senhor Jesus. E os judeus estão cheios de inveja aqui contra o Senhor Jesus. Mas o Senhor Deus já sabe de todas as coisas e eles, sem saberem, os judeus, eles vão ali fazer e executar todo o projeto de Deus. O nosso Deus é soberano, sabe de todas as coisas. Então eles não entraram no pretório. Eles quem? Os fariseus. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem. Pretório é um lugar do julgamento, é um lugar do tribunal. E eles, os fariseus, eles falavam, num lugar sujo desse, a gente não entra. Mas o Senhor Jesus entrou, né?
Por que eles não entraram? Porque eles pensavam que aquele lugar contamina. Olha, ó, eles não entraram num pretório para não se contaminarem, mas poderem comer da Páscoa. E você vê que eles estavam no engano, né? Jesus ele explica na palavra dele o que contamina e o que não contamina. Não tem lugar do mundo onde você anda, um lugar físico, que vai te contaminar. Por isso que o Senhor Jesus diz, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que nós precisamos guardar é o nosso coração. Comer ali uma carne de porco, ou mesmo um alimento, não te contamina. O que contamina, missionário? É aquilo que procede do seu coração, tipo a inveja. A inveja contamina. As obras da carne, o ódio, o rancor, a falta de amor, o adultério, a mentira. Você ir contra o Espírito Santo, ir contra a vontade de Deus, a rebelião. O que foi que contaminou Lúcifer? Foi justamente essas coisas. Desejo por ganância, querer ser maior do que Deus. Por que Herodes morreu? Porque Herodes, ele estava recebendo a glória para si. Ele estava ali se exaltando e com roupas de rei, ele não deu glória a Deus. E ele terminou ali sendo fulminado, né? Então, andar num pretório não contamina. Tomar um banho de piscina não contamina. Jogar um futebol com os irmãos, com amor, não apostado, não com ódio, não contamina. Contamina é o ódio, é a confusão. Então eles não entraram no pretório para não se contaminarem. O religioso, para ele, tudo é pecado. E você tem que saber que realmente é pecado. Esse nome pecado significa errar o alvo. Vamos dar continuidade. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem. E Jesus entrou e continuou puro. Mas poderem comer da Páscoa. E eles falavam assim, não, a gente não vai entrar no pretório para a gente não se contaminar, porque nós iremos participar da Páscoa. E não sabiam que eles estavam crucificando o Cordeiro Pascual. Verdadeira Páscoa, verdadeiro significado é o Cordeiro, é Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que resolve a dívida, que resolve o pecado ali original. Ele tira o pecado do mundo. Ele livra agora todos aqueles que confiar nele, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Cordeiro de Deus. E João, bem no início, nós lemos, quando João o Batista viu Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles aqui, os fariseus, com medo de se contaminarem, mas poderem comer da Páscoa. Vamos prosseguir. Então, Pilatos, eu vou pedir, fazer um favor,
Marque aí o nome Pilatos. Então Pilatos saiu para lhe falar e lhe disse: Que acusação trazes contra este homem? Pilatos, ele ficou muito confuso com Jesus, viu? Ele teve um encontro com Jesus, o coração desse homem foi impactado. A esposa dele teve um sonho, deu um recado para ele: não se meta com esse justo, porque ontem eu tive um sonho. Ei, Jesus, a situação aqui de Pilatos aqui não foi nada fácil. Saiu para lhe falar e lhe disse: Que acusação trazes contra este homem? Ele já chega perguntando aos judeus, aos fariseus. Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, Pilatos, eles falando, não te entregaremos. Então, tudo indica aqui que a pergunta de Pilatos, e a gente tem que entender as intenções que estavam acontecendo lá. Pilatos, ele perguntou, que acusação traz contra esse homem? Não vejo nada nesse homem. O que vocês querem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, Pilatos, nós não estava trazendo ele. E os fariseus aqui, os judeus, estavam com muito orgulho. Aí replicou-lhe, olha aí, ó, o texto, sinta o texto, replicou-lhe, pois, Pilatos: Tomai a vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém. Olha, meu Deus do céu. A nós não é lícito matar alguém. E estavam querendo matar. Jesus falava, né? Vocês querem me apedrejar, vocês querem me matar. Matar alguém. Esse é um desejo que contamina, viu, gente? Meu amado, ame a Deus e ama o seu próximo. Missionário tem uma pessoa que vive querendo fazer o mal para mim. Quando a pessoa tem esse desejo, a pessoa mesmo sofre. Porque está escrito, aquilo que a pessoa planta, a pessoa colhe. Quem está desejando matar ou bravo com outra pessoa, quem está errado é essa pessoa que está dessa forma. A nós não nos é lícito matar ninguém, olha, para que se cumprisse a palavra de Jesus, o significado e o modo por que havia de morrer. Jesus iria morrer, ele tinha que morrer naquela cruz. Um certo dia ele disse para todos: Assim como Moisés, lá no deserto, quando as serpentes venenosas estavam mordendo, colocando veneno, matando o povo de Israel, por causa da rebelião, por causa da desobediência, Deus disse: Moisés, pegue uma estaca e empendure na sua ponta uma serpente de bronze. E todo aquele que for picado por essa serpente venenosa, ao olhar para essa arte que você vai fazer, Moisés, será curado. Em uma certa ocasião, Jesus disse: gente, assim como Moisés fez aquilo ali, e o povo de Israel olhava, ficava curado, eu também serei pendurado em um madeiro, na cruz do Calvário. Todo ser humano, ao olhar para mim, crer em mim, ter uma fé com ação, será
curado, será salvo, entrará na vida eterna comigo. Vai entrar no processo de santificação, de me conhecer e prosseguir me conhecer. Mas é necessário olhar para mim, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Para que se cumprisse a palavra de Jesus, o significado e o modo por que havia de morrer. Então já estava tudo planejado pelo Senhor Deus, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Aconteceu isso na eternidade. Mas na plenitude dos tempos, aqui na terra, se manifestou a vontade do Senhor Deus. É incrível. Tornou Pilatos, marca novamente aí Pilatos, tornou Pilatos a entrar no pretório. Pilatos era humilde, entrava lá, já os fariseus não entravam. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Então ele faz uma pergunta aqui ao Senhor Jesus. Se o Senhor é o rei dos judeus. Presta atenção, gente, por isso que eu disse no início que Pilatos ele ia ficar muito confuso, a esposa dele falou a respeito de Jesus para ele, e ele disse para os fariseus: o que vocês querem trazer nesse homem até a mim? Não vejo nenhum mal nesse homem. Agora ele chega aqui para Jesus e disse: És tu o rei dos judeus? Jesus é o Messias. Jesus não é o rei só dos judeus, não. Ou seja, os judeus aqui estão procurando um meio de crucificá-lo, Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Perseguiram Paulo, perseguiram os primeiros perseguidores da igreja em Jerusalém. E agora és tu o rei dos judeus? Ele pergunta. Jesus é rei dos africanos, Jesus é rei dos chineses, Jesus é rei dos americanos, do mundo todo. Ele é rei. Agora ele deixou que o homem também tenha esse desejo, essa vontade. Ele está com uma proposta maravilhosa. Vem até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em breve, ele vai lançar aqui na terra o milênio dele. Nós estaremos participando com o Rei, com o Senhor da glória. Está próximo, está chegando. És tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo, Pilatos? Esta pergunta. Vem de ti mesmo? Está querendo saber? Está de coração sincero? Eu não gosto de segundas intenções. Só gosto de um coração só. De um só pensamento, Pilatos. Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou tu disseram outro ao meu respeito? Ou alguém falou para você? Replicou Pilatos. Porventura, sou judeu? Olha aí. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Perguntou para Jesus. O que foi que ele fez? Ele só ressuscitou Lázaro,
ele só deu vista ao cego Bartimeu, ele só transformou a água em vinho, ele só caminhou sobre as águas, ele só preparou e qualificou 12 homens, ele só proclamou o amor, a paz, a alegria para aquela mulher, dizendo: mulher, não chores. Aquele enfermo que ele chegou, o homem disse: Senhor, se o Senhor quiser me curar da lepra, Jesus, eu quero, seja limpo. Ele só fez o bem, Pilatos. Só andou proclamando o amor, a paz, a alegria e a esperança. Que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino, Pilatos, não é deste mundo. E aqui Jesus fala com a gente. O reino de Jesus Cristo não é do Brasil. O reino de Jesus Cristo não é da China. O reino de Jesus Cristo não é dessas nações. Ele tem um reino dele. O reino dos céus. Missionário, e a forma da gente ganhar esse povo brasileiro, os franceses, os chineses, para o reino de Jesus, como é que a gente faz? Amando uns aos outros. Todos saberão que vocês são os meus discípulos. A Igreja de Cristo precisa se amar, que as pessoas vejam. O povo em Jerusalém via os discípulos de Jesus vendendo as coisas e compartilhando com seus irmãos. Eles viam. É a maior pregação, é o amor. Deus é amor. O meu reino não é deste mundo. Precisamos, gente, respeitar todos. Precisamos, sim, lutar para ter umas leis mais saudáveis, para que aqui, no lugar a gente vive, que é no Brasil, tenha leis justas. Nós precisamos fazer isso não pecando, não enganando, não odiando, mas através do amor de Jesus Cristo, através da argumentação, através do respeito. E respeitando também, muitos dizem: nós não queremos Jesus. A gente respeita. É necessário respeitar. Porque a gente vive na República Federativa do Brasil, eu quero fazer isso. Sim, só sabendo tudo que a pessoa faz, a pessoa vai colher. Tem gente que diz: pois tá bom, eu vou colher. Pronto. Então a gente tem que seguir a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá Deus. O meu reino não é deste mundo. O que Deus preparou, o que o Senhor Deus tem para nós, nem olhos viram e nem ouvidos jamais ouviram, é aquilo que Deus tem preparado para a gente. Coisa grande, meu irmão, minha irmã. Se o meu reino, Jesus continuou, fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Não é daqui. Guarde isso. E eu falo assim que às vezes tem gente que pensa que o reino de Deus é aqui no Brasil. O milênio, o paraíso é aqui. O mundo todo, meu amado, jaz do maligno. Viu? Precisamos orar pela nossa nação,
Precisamos confiar no Senhor Jesus e fazer o que já foi dito. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Ele perguntou a Jesus se Jesus era rei. Jesus diz: o meu reino, Pilatos, não é deste mundo. Aí Pilatos continuou: logo tu és rei, né? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei? Eu para isso eu nasci. Eita Deus. Jesus é o rei. Foi para isso que eu nasci e para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ah, Jesus falou agora na verdade aqui. Na verdade que conduz à salvação. E tem muitas verdades aí, né? Mas a verdade que leva você para o reino de Cristo, a verdade que te livra da ira vindoura que virá, essa verdade é Jesus Cristo. Jesus não é o engano, ele é a verdade, o caminho e a vida. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que Jesus está dizendo? Que aquele que é luz, aquele que é luz e deseja luz, sempre se aproxima da luz. Aquele que vive na escuridão, nas trevas, sempre está correndo da luz. Eu lembro, antes de Jesus Cristo, eu lembro que, às vezes, quando eu encontrava uma pessoa certinha, uma pessoa equilibrada, eu não gostava dessa pessoa. Sempre eu procurava pessoas assim, de folia, de... Então tem gente que vive dessa forma. Prefere mais amizades de pessoas que vivem praticando o mal do que o bem. Mas não faça isso, meu filho. Procure andar na luz. Procure influências boas. Você vai assistir algo, isso aqui é para adolescente, para jovem, vai assistir algo ali no YouTube e tá ali aquela pessoa ali falando um palavrão, falando mentira. Isso aí não é companhia para você. Em uma oportunidade, fale de Jesus para essa pessoa. Mas fuja da escuridão. Até mesmo um caminho. Ontem, quando eu vim numa caminhada, eu, minha esposa e minha filha, e tinha um caminho ali que estava mostrando umas músicas de depravação, porque existem músicas de pornografia, músicas que não agrada, são músicas vulgar, que não agrada a Deus. Não é a melodia, não é a harmonia, mas é a letra, é a influência para aquilo ali foi feito, para o mal. E do outro lado estava em silêncio. E eu digo, vamos por aqui. Eu disse para minha esposa, sempre procure o caminho de paz. Sempre procure o caminho que não está agitado. Se desvie do mal, fuja das trevas e vai para o mal. As trevas é falta de entendimento. Procure o entendimento. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E todo aquele que é da verdade de Jesus, ama a verdade. Mas vocês verem que muitas pessoas preferem o engano. Por que que os falsos profetas estão se multiplicando? Porque existe público. E eles já sabem o que as pessoas querem.
Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Marca aí. Pilatos precisa saber que a verdade, Pilatos, é Jesus Cristo. Mas ele pergunta aqui: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus. Ele disse: eu não acho nele crime algum. Entende? Ele estava aqui muito confuso, o coração desse homem, viu? Eu não acho nele crime nenhum, viu? Acabei de conversar com ele, os olhos dele têm paz. Vocês estão acusando ele não está se defendendo. Ele está confiando em alguém, é no Pai, Pilatos. Ele confia no Pai até a morte. O jeito que ele fala transmite paz. O que vocês querem com esse homem, com esse príncipe da paz? Eu não acho nele crime nenhum. E é costume entre vós que eu vos solte. Olha, ele estava desejando soltar Jesus, Pilatos. É costume entre vocês. E até está lembrando aqui aos judeus, que eles têm um costume, que eu vos solte alguém por ocasião a Páscoa. Não tinha esse costume, né? Que toda a época da Páscoa, os judeus soltavam um prisioneiro. E Páscoa significa assim, libertação. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Olha ele desejando aqui. Aí ele pergunta. Porém, Pilatos está totalmente aqui, dependente aqui da voz do povo, viu? Então gritaram todos, novamente, não é este, mas Barrabás. Meu Deus, preferiram esse homem chamado Barrabás ser solto do que o Cristo. Ora, Barrabás era salteador. Tá vendo como é que esse mundo, esse sistema já do maligno, com essa natureza do homem caída, porque entende, gente, que Lúcifer, ele é Satanás, ele é o diabo, porque ele caiu. E lembra também que o nome Satanás é adversário e diabo significa acusador. E o homem também é um homem caído também. Por isso que o homem, muitos é adversário de Deus, e quem não ajunta com Jesus espalha, e muito também vive acusando o seu irmão, o seu próximo, fazendo a mesma coisa do diabo. O diabo é o pai da mentira, mas tem muitos seres humanos também mentindo todos os dias. Então, lembra sempre disso, que o homem é um homem caído. E eles estão preferindo aqui Barrabás, o enganador, do que Cristo. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, colocaram a coroa de espinho na cabeça do mestre. Esses espinhos representam o pecado. Jesus levou ali nossos pecados na sua cabeça. Cumpriu toda a lei. Não temos agora necessidade mais. Jesus é o cumprimento da lei.
tudo que o Deus Pai exigia, Jesus cumpriu. Puseram-lhe na cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Ali começou a zombaria, gente. Você é rei, você é rei. Os guardas batiam com o pau na cabeça do Senhor, colocaram a coroa. Olha a depravação aonde os homens chegaram. Mas Jesus sempre dizendo, o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é desse sistema. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos. Olha o homem aqui, eu disse para vocês que o homem aqui está inquieto, viu? Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. O homem estava desejando soltar Jesus, viu? Mas Pilatos, tu pode fazer o que tu quiser. Jesus vai levar essa cruz. Lembra de Pedro, quando disse, Senhor, não vai para Jerusalém. Vai ser morto lá, não faça isso. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás, eu vou cumprir o chamado que o Pai me confiou. E Pilatos aqui, gente, estava inquieto, querendo livrar o Senhor Jesus Cristo. E os judeus, crucifique, solte Barrabás e pendure esse Jesus na cruz. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho. Jesus foi até o fim. E o manto de púrpura. Lembra, gente, que Jesus, ele cumpriu tudo que o Pai confiou. Se a missão de Jesus era de 1 até 100, ele cumpriu até 100 a missão. Isso não era, mas continua ainda a missão dele? Sim, continua, ele vai voltar. Ele vai implantar aqui o milênio e a vida continua. Mas a missão dele, ele completou, viu? Está consumado, Pai. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos, eis o homem. Eis o homem. Jesus Cristo. O povo zombou dele, viu? Eu consigo, pelos olhos da fé, vejo o Senhor ali de coroa naquela cabeça, coroa de espinho. Chicotearam ele, e ele com a roupa ali, o pessoal zombando dele. Olha o rei aí, olha o rei dos judeus. Zombaria continuou, gente. Olha o rei dos judeus. E os judeus, esse aí não é nosso rei, não é nosso rei. Olha o rei dos judeus aí. E eles não é o impostor, não é o Messias. Oh, Jesus. Ao vencerem, os principais sacerdotes e os seus guardas gritavam, crucificam, crucificam, mandando crucificar. Ai, disse-lhe Pilatos, olha, Pilatos ainda está se mexendo, meu amigo. Pilatos, tomai-vos outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. E o povo dizendo, crucifique,
E Pilatos dizendo, não tem crime nenhum. E os pessoal, crucifique ele, crucifique. Pilatos, não tem crime nenhum esse homem. Esse homem é bom. Eu vi os olhos dele, eu conversei com ele. É humilde, é manso. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o povo aqui, meu amigo, estava cego. A profecia precisaria se cumprir. Ele foi moído, ele foi ferido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Tem que se cumprir. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei. Ué? Meu Deus. Eles gritavam: nós temos uma lei, Pilatos. E de conformidade com essa lei, ele deve morrer. Essa lei, meu amigo, é lei mesmo dos homens, viu? Lei do mal. Toda lei que vai contra os princípios de Deus é uma lei demoníaca. É uma lei que traz o coração do homem maligno, mal. Porque a lei pura é uma lei que proclama o amor. É uma lei que traz a paz. Esta é a verdadeira lei. Lei que traz confusão, lei que traz morte. Essa não é a verdadeira lei. Nós temos uma lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Ele é o rei, ele é o filho de Deus. Pilatos, novamente Pilatos, gente. Sinta o texto aqui. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Eita Jesus. Que falaram assim, porque... Ai meu Deus, só Jesus para ter misericórdia aqui de Pilatos, viu? Porque a si mesmo, os judeus falaram, porque a si mesmo se faz filho de Deus. Ah, meu amigo, aí Pilatos, a mulher dele já falou para ele, não se meta com esse justo. Eu tive um sonho com ele. Pilatos olhou para os olhos de Jesus. Pilatos sentiu Jesus. Jesus disse, eu tenho um reino. E agora que ele viu os próprios judeus dizendo, Jesus, fica proclamando que é o Filho de Deus. Aí, meu amigo, Pilatos aí tremeu as pernas. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tomando a entrar no pretório, entrou no pretório. Olha como ele é humilde, né? Ele entrava aonde os fariseus não entravam. Jesus entrou e Pilatos entrou também no pretório. Os judeus não entravam. Perguntou a Jesus, de onde és tu? Vamos bater o papo reto aqui, meu amigo? Já conversei contigo, minha esposa já teve um sonho contigo, e acabaram de dizer aí que você proclama que é o Filho do Deus vivo. Eu já não aguento mais. De onde és tu? De onde tu vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Porque Jesus estava na direção do Pai. Jesus, ele não queria e ele não vai aqui atrapalhar os planos do Pai. Porque ele disse lá no jardim do Getsemane, Pai, estou angustiado, suando gota de sangue. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Então Jesus está pronto aqui, viu?
a fazer a vontade do Pai. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que eu tenho agora? Ele colocou orgulho no coração dele, né? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus, você não sabia disso, não? Sou Pilatos. Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado por isso. Então, de cima, Deus deu autoridade, né? Quem me entregou a ti, Pilatos, é maior. Não. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, Pilatos, se de cima não te fosse dado. Então, quem te entregou aqui, eu só estou aqui contigo por causa do Pai. O Pai é que está me controlando, Pilatos. Eu só estou, Pilatos, sendo julgado aqui, falando, Jesus falando, porque o Pai quer assim, Pilatos. Mas tu não tem autoridade sobre mim. E meu reino não é desse mundo. Esse sistema maligno não manda em mim. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Porque quem entregou também foi os judeus. E é maior o pecado dos judeus, dos fariseus, porque eles viram tudo, gente. E eles sempre combatendo. Matou Estevão depois, mataram Paulo. Só depois que veio o Império Romano, veio Nero, aí começaram as perseguições. Mas os primeiros ali foram os judeus. Jesus veio para o que era seu, já estava tudo combinado, mas os seus judeus o rejeitaram, o mataram, pendurando em uma cruz. Então, Pilatos, não fique tão, não receba tão essa responsabilidade não, Pilatos. Primeira coisa, quem me entregou aqui foi o Pai. E outra coisa, quem também me entregou, que é os judeus que vieram aqui, me prenderam, maior pecado eles têm. Eles precisam se arrepender. Todos aqueles que se arrependerem e se converterem serão salvos. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Olha aí, gente. Pilatos estava... Ai, Jesus. Mas os judeus clamavam: Se solta este, não és amigo de César. Viu, Pilatos? Não solte. Porque se você soltar Jesus, os judeus falando, você vai contra César. Nós vamos te denunciar, Pilatos. Está aqui para obedecer a voz do povo. Então é muito difícil, viu? Ser esse político. É muito difícil aí. Porque esse político, ele precisa fazer a vontade do povo. Vamos suportar um político ali. E se chega às pessoas, o povo pede para você fazer algo, faça uma imagem de escultura. Que tem boca, mas não fala. Que o povo quer orar essa imagem, o povo quer se ajoelhar diante dessa imagem. O povo quer acender vela, prefeito. Faça. Esse prefeito tem que fazer, porque está lá representando o povo. Não, eu estou aqui representando Deus. O povo está te pagando. Você tem que obedecer o povo. Infelizmente. Por isso que é muito difícil, viu? Quer trabalhar para o povo? Pois é necessário você obedecer o povo, porque eles pagam impostos também. E eles vão exigir
E eles sabem, eles não são menino. Então o povo aqui disse: Pilatos, tu está querendo ir contra César. Nós vamos te denunciar, Pilatos. Tu vai perder esse cargo. Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Eles falavam que Jesus era contra César, né? Mas um dia os pessoal chegaram para Jesus, pegaram uma moeda e disse: Jesus, é lícito, nós podemos entregar tributo a César? Jesus, muito inteligente, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Jesus não mistura as coisas, viu, gente? Não tem como misturar o santo com o profano. Não tem condição misturar a luz com a escuridão. Verdade com engano. Não tem como. Não pode ter misto. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabata, e era parecível Pascual, cercado na hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Ai, meu Deus do céu. Esse homem estava numa luta tão grande, viu? Eles, porém, clamavam: Fora! Eles quem? Os judeus. Clamavam: Fora! Fora! Crucificai! Crucifique! Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Pilatos falava, né? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então eles preferiram o César deles, né? O rei César. Então não pode adorar a dois senhores. É César ou é Cristo? É se abraçar com um sistema maligno ou Cristo? É deixar o engano ou abraçar a verdade? Não pode misturar. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. E tem algumas passagens bíblicas, pode ser em Mateus, ou em Marcos, ou em Lucas, aonde Pilatos lava as mãos dele. Pilatos pega aqui uma bacia de água. O que vai fazer, Pilatos? Eu vou lavar as minhas mãos aqui. E começou a se molhar todinho, lavando as mãos. Se eu estou livre, eu estou inocente, eu estou querendo soltar ele, vocês estão querendo, até me acusaram de falando que eu estou protegendo ele, vocês estão querendo falar para César, estão querendo tirar meu trabalho, eu estou aqui sufocado, esse emprego não é fácil e eu preciso aqui fazer o que vocês estão pedindo. Estou sendo obrigado. Por mim, eu soltaria. Então está aqui, lavei aqui minhas mãos, estou livre e eu coloco a responsabilidade em cima de vocês. Eita, Jesus, a coisa é séria, viu? Mas lembra, ele só está ali naquele cargo porque ele desejou, porque ele buscou. Gente, o que a pessoa planta, a pessoa colhe. Só quero dizer para você, fuja do engano. Fuja por passar por situação dessa forma. Deus está falando muito aos políticos. Oh, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Inclusive aqui no nosso país. Só Deus para ter misericórdia, viu? Então, meus amados, essa foi a palavra de hoje, muito forte, muito boa. Guarda no seu coração. Jesus é o nosso Rei. Ele está dizendo, meu reino não é desse mundo. Muito forte essa palavra, viu? Jesus te abençoe.
Continua conosco, continua estudando, continua perseverando. Amém, meu amado? Vamos prosseguir, porque a caminhada é longa. Abraço do missionário Valdeci. Jesus te dê graça.